Olá, boa tarde para todas, para todos. É com muita alegria que estamos de volta a essa casa bendita, Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no módulo de estudo do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Eu agradeço de coração a oportunidade concedida pela coordenação do módulo, que possamos aproveitar da melhor maneira esses momentos. E em seguida, quando terminar o evento, eu vou disponibilizar para vocês os links para vocês poderem, aqueles que não assistirem ou que quiserem ver de novo, no nosso canal Gênesis do YouTube, mantido pela Fraternidade Allan Kardec, instituição fundada por nós em 2008 aqui em Belo Horizonte. Eu sou filho do Grupo Sheila, dei os meus primeiros passos em 1987 nessa casa, trabalhei por muitos anos nos ciclos de estudos, assim era chamado antigamente. Então estar com vocês é um prazer enorme, porque naturalmente a memória traz aqueles momentos que ficaram marcados indelevelmente em nosso coração. Que Sheila, então, nos inspire e que tenhamos não só um ambiente de estudo, mas também que possamos manter a conexão, um elo fraterno, para que a espiritualidade atenda também às súplicas e o ambiente se faça terapêutico para todos. Muito bem? Então, muito obrigado. Pois bem, vamos lá. O desafio é enorme. Vamos trabalhar o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Maravilha, hein, pessoal? Pois bem, nós vamos, naturalmente, no módulo, remontar ao livro base desse grupo de estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, Kardec publica o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, em 61, em 64 ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. É um marco. É o estudo das leis morais constante na terceira parte do Livro dos Espíritos. Não é mesmo? Isso é muito bom a gente entender que Allan Kardec vai desdobrando as 4 partes do Livro dos Espíritos em outros livros para auxiliar no estudo, favorecendo que a mensagem possa ser compartilhada e pudesse chegar em todos os níveis para os corações interessados. No capítulo 4, então, ele oferece para nós uma continuação dos estudos em torno de um dos fundamentos do cristianismo. Portanto, é um dos pilares da doutrina espírita, a reencarnação, que não foi inventada pelo Espiritismo. A reencarnação é uma lei natural que as filosofias, as tradições, as religiões mais antigas trabalharam, desenvolveram, estudaram de alguma sorte. Pois bem, com o advento do cristianismo e depois com a oficialização do cristianismo como a religião do Estado romano, o cenário modificou. E a palavra reencarnação foi retirada do contexto. Por quê? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um diálogo com essa lei divina. É uma lei natural. É uma lei que rege os destinos dos seres. Ir, voltar, tornar a ir, enfim. Mas nós estamos diante de um momento oportuno que esse capítulo sugere, que é uma reflexão com uma visão cristã. E lembrando que Jesus nasceu entre os judeus. Então o cristianismo é uma derivação, sim, da fundamentação judaica. E ainda vale recordar que Moisés, que foi o grande legislador,
aquele que deixou a Torá, os livros, o Pentateuco judaico, ele foi iniciado no Egito. Ele viveu, cresceu e foi educado na escola de Tebas, junto com os sacerdotes. Então nós vamos entender que os egípcios reencarnacionistas, uma das bases da filosofia do mundo antigo, a religião egípcia, Moisés bebeu nessa fonte. E ele disponibilizou esse conhecimento nos seus textos, porém, de uma forma adequada ao que era possível na época. Então, nas tradições judaicas, a palavra ressurreição foi uma palavra que foi ajustada substituindo a reencarnação. Obviamente, conforme eu disse, na visão da época. Então, Allan Kardec trouxe para nós diversos textos, estudos, palestras em torno desse assunto. Porque o Espiritismo, na sua realidade objetiva como teoria moral, pautada na evolução, tem como princípio elementar a reencarnação. Então, como o Espiritismo se baseia na própria teoria moral do Cristo, é necessário entendermos o judaísmo, as propostas mosaicas, como base do edifício. Moisés ofereceu a lei de justiça, sintetizada nos 10 mandamentos. Jesus veio dar continuidade, trazendo a lei do amor. E o Espiritismo é toda uma dinâmica da justiça e do amor no novo cenário, dentro dos princípios da evolução da humanidade, que já dialogava com uma filosofia profunda, e o Espiritismo com seu princípio fundamental da mediunidade, ou seja, a teoria, o método de nos relacionarmos com os espíritos. Bom, então só para citar a mediunidade, a lei do progresso e a reencarnação, a gente observa que o Espiritismo, sobre o seu tríplice aspecto de filosofia, ciência e religião, os assuntos se apoiam uns nos outros. Não dá para trabalhar Espiritismo só na filosofia, e muito menos só na ciência. E a consequência? Moral. Religião. Mas qual o ângulo? Qual a faceta da religião? A religião humana? Com seus dogmas, seus ritos, sua hierarquia, política, poder, misticismo? Não. É a religião como sentimento. Sentimento como virtude. Olha que sensacional. Como Kardec tão bem definiu. E apoiado, inspirado no próprio Cristo. É a religião que parte do coração. É um comportamento, é um modo operandi. É princípio, é crença, é dinâmica. Não é? Ou seja, vivência dos seus postulados. Jesus, em diversos momentos, falou sobre o tema. Agora, o princípio da reencarnação é tão extraordinário porque ele abre as portas das oportunidades. Ou seja, precisamos de muitas oportunidades para atingir a perfeição. É isso aí. Anotem, a turma que gosta. Questão 1009 do Livro dos Espíritos. A humanidade caminha em busca da perfeição. Aí o texto assinado pelo próprio Paulo, que na sua Epístola aos Coríntios, 1 capítulo 15, por exemplo, trata da reencarnação como ressurreição. Gravitar em torno da unidade divina. Eis o objetivo da humanidade. Para isso são necessárias 3 coisas: justiça, amor e ciência. Então o objetivo nosso, a finalidade,
A culminância é atingirmos a perfeição. Por isso, gravitar em torno da unidade divina. A unidade divina é a perfeição, conforme explica Kardec no livro A Gênese. Tudo concorre para a unidade. Por quê? Foi a unidade que gerou a vida. Olha que sensacional. Então, Deus, como a representação do todo, disse, haja vida. E disse Deus, haja luz. Quem escreveu foi Moisés. Então, quando diz, haja luz, e a luz foi feita, e viu Deus que a luz era boa, ele dividiu, criou a dualidade. Então, tudo partiu do número 1 para o número 2 e depois atingiu o número 3, que é a trindade. É a perfeição. Ciência, filosofia e religião, Deus, espírito e matéria e um universo de trindades por aí. Criação, descida, retorno. Vejam aí. É a espiral evolutiva. Sem a oportunidade da reencarnação, não dá. Não dá. Por isso eu vou trazer Paulo. Não está citado por Kardec nesse capítulo. Mas se vocês me permitem, eu vou citar o Paulo. E fica a dica aí para vocês estudarem 1ª Epístola, Coríntios, capítulo 15, quando ele vai falar da ressurreição. Em síntese, eu vou trazer esta reflexão. Ele diz assim, se o Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Se os mortos não ressuscitam, o Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Aí ele diz assim, uma vida não dá, não basta. Isso é sensacional, gente. E a gente leu isso durante milênios e não entendemos. Aí ele fala assim, se o Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. Comamos, bebamos, vamos curtir a vida. Sem compromisso moral. Seja um materialista nesse campeonato que vivemos aí nesse mundo hedonista, sensualista, consumista, individualista. Ponto. Porque não tem consequência nenhuma. Do pó volta ao pó e acabou, fecha a tampa. Percebam bem. Então, o Cristo ressuscitou. O Paulo fala desse tema. São diversos versículos. Quem quiser estudar Paulo, a gente convida. Venha participar conosco no canal Gênesis toda quarta-feira, 19 horas. Estudo das cartas de Paulo. Estamos lá, 200 e tantos estudos. E exatamente estamos tratando dessa questão. Por isso é que eu citei. Então, a reencarnação é a oportunidade. É a misericórdia atuando. É Deus na nossa vida dizendo, na casa do Pai há muitas moradas. Bora lá. Vamos em frente. Vamos viver. Vamos descobrir a finalidade da vida. Perceberam? O tema, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é sensacional, pessoal. Mas eu gostaria de pedir licença para vocês, como o objeto do trabalho é o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não poderia deixar de trazer para vocês como reflexão o item 25 desse capítulo. Depois a gente volta para o Evangelho. Kardec pergunta assim aos espíritos, é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? São Luís respondeu, e eu vou compartilhar com vocês. Ele diz assim, a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessário, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos os seus filhos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir
e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe. Lembra da questão 132 do Livro dos Espíritos? É esse o texto. São Luís está repetindo. Deus lhes impõe. Qual é o objetivo da encarnação? Estão lembrados? Qual é a resposta da questão 132? Qual é o objetivo da reencarnação? Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns é expiação, para outros é missão. Então São Luís está repetindo o texto aqui. Vejam aí. Então, continuando. Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha. E tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Pessoal, vejam bem. Aqui nós temos a síntese da teoria da reencarnação. O objetivo. Justiça divina. Concessão para todos. Não há privilégio. Então nós estamos sendo chamados para mergulhar na carne, que antigamente era tratada como ressurreição, voltar, retornar, não é? Como pensavam os judeus, mas eles pensavam que era voltar no mesmo corpo. Não, em outros corpos. Mas o espírito é uma chama eterna que não se apaga, não morre. E vale aqui ainda um dado para vocês pensarem. Lá nas primeiras questões do Livro dos Espíritos, e Kardec desdobra esse assunto em toda a codificação, mas também no livro Céu e Inferno, quando ele vai falar da expiação, da teoria da expiação, ele fala o seguinte, que nas primeiras encarnações o espírito tem um grau chamado nulidade moral. Significa que nas primeiras reencarnações o espírito vai começar a exercer o livre-arbítrio, então ele não tem consciência dos seus limites, a não ser o limite imposto pela própria mente. Porque a gente opera conforme a nossa expansão mental. É um campo. Você vai agir dentro do que é possível. Mas no nosso nível, pleno século XXI, caminhando para um mundo diferente, caminhando para a regeneração futura, e regeneração é um processo, tá? Não é um estado, não é um lugar, é um processo. Estamos começando a caminhar assim. Nós já temos consciência do que é o certo e o errado, o bem e o mal. Então hoje, nós que possuímos o código moral esculpido na nossa consciência, esse código moral, quando não realizado, não cumprido, ele nos traz problemas. Por isso é que São Luís usou a expressão de quando não aproveitamos, não encurtamos, prolongamos, hesitamos, adiamos, pode se tornar um castigo. Castigo em que sentido? O sofrimento interior, porque no Deus não castiga ninguém. É um equívoco falar isso. A expiação é o despertar do ser para responsabilidades. É entender o tempo perdido. É começar a analisar o porquê da doença, da escassez, do vazio, do conflito. Entendam isso. Não existe um tribunal lá fora que vai te julgar. Não, isso é consciencial. Percebam bem. Espíritos podem até agir em nome de uma pseudo-justiça. São os chamados justiceiros do além-túmulo, que cobram mesmo. Ah, você fez isso, você deixou de fazer aquilo. Mas eles estão sendo escândalos
embora os escândalos sejam necessários, ai de quem os pratica. Percebam? Entendamos juntos. Então, a reencarnação nós podemos tratar, para quem gosta de filosofia, vamos pensar que a reencarnação é um dogmatismo espiritista. Como é que nós podemos falar de dogmatismo? No conceito da filosofia, possui um sentido de admissão da possibilidade de conhecimento das coisas em seu sentido verdadeiro, que vai trazer o sentido de confiança no conhecimento adquirido. E, naturalmente, vai desenvolver um sentimento de submissão àquela verdade. Submissão no sentido da resignação, da aceitação, não é? Que é o oposto ao sentido do ceticismo. Então não confunda dogmatismo com o chamado dogma, porque o dogma, ele o que é? Um ponto inquestionável, uma verdade absoluta que deve ser ensinada com autoridade. Então nós temos os dogmas no catolicismo, no judaísmo, no islamismo. Existem os dogmas, por incrível que pareça, até na ciência, imputados pelos dogmáticos. Ou seja, aqueles que abraçam uma verdade absoluta e não arredam pé. Então, no Espiritismo, quando ouvirmos falar que existe um dogma, o dogma, por exemplo, da reencarnação, na verdade é um dogmatismo que pressupõe, então, como eu acabei de trazer um conceito para vocês, um sentido de admissão. Agora, para admitir, tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido, tem que soar para nós como uma possibilidade de conhecimento, certo? Então você que possa estar chegando no Espiritismo, você vai encontrar alguns princípios dogmáticos com essa visão de um pressuposto de aceitar um conhecimento, mas desenvolvê-lo na sua intimidade e encontrar o sentido verdadeiro. Então você vai ter palestras, livros, grupos de estudo, uma série de questões que envolvem a divulgação espiritista que vão propor que você admita. Mas você só vai internalizar isso quando você comprovar e vai se tornar uma crença inarredável. Você acredita? Alguém me pergunta em reencarnação? Eu respondo, eu não acredito. Eu tenho certeza. Porque sem a reencarnação, a minha vida não tem sentido. Porque a reencarnação é a oportunidade em que eu tenho para olhar e descobrir e desenvolver a própria finalidade da vida, do existir. Isso é base de qualquer filosofia do bem, né? Porque existem as filosofias aí malucas. Finalidade da vida, para que existir? Com a visão espírita, desenvolver as faculdades da alma. Razão, vontade, imaginação, criatividade, o senso estético, compreensão do belo. Trabalhar as virtudes. Porque o código moral esculpido, a lei divina esculpida na sua consciência, você vai fazer acontecer na dinâmica da virtude, humildade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar que a fé é mãe de todas as virtudes. A caridade é a base de todas as virtudes. São vários conceitos, os espíritos abordam de várias maneiras. Mas o que é importante é a gente entender que virtude dialoga com virtude. A fé é mãe da humildade. A humildade é irmã da caridade. A caridade dialoga com a benevolência, com a indulgência, com o perdão, com a paciência e etc, etc. São irmãs. Agora você pode dizer o mesmo da imperfeição? O antônimo, a força contrária? Não. O orgulho não é irmão do egoísmo. Entendam isso. Eles não dialogam. Imperfeição briga com imperfeição.
Por isso é que daqui a pouco a mentira que ficou escondida, pela cumplicidade, ela vem à tona. Alguém entrega a alguém. Delação premiada. Perceberam? Porque nasceu da corrupção, brotou pela prostituição dos valores morais. Então, lá na frente, a própria concupiscência cria um mecanismo que autossabota a imperfeição. Entendam bem. Isso é sensacional. Então, nós estamos diante de um momento do Evangelho segundo o Espiritismo muito auspicioso. Por quê? Eu dei um salto, foi proposital, viu, pessoal? Eu dei um salto para trazer Kardec primeiro, para a gente poder voltar nas expressões que são utilizadas pelo próprio codificador para nos mostrar como nos textos antigos nós vamos encontrar essas verdades. Então são inúmeros exemplos. Mas eu vou seguir a ordem para a gente ficar assim, estimulando vocês a estudarem o material em casa. O primeiro item desse capítulo, Kardec disponibiliza o seguinte texto. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos. Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Bom, que história é essa de Filho do Homem? Citação de alguns dos profetas acerca do Messias, que há de vir. Filho do Homem. Antigamente, subentendia até que o homem era Deus. Mas vamos lá. Que dizem? Que dizem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam. Dizem uns que és João Batista. Como assim? João Batista era contemporâneo de Jesus. Mas João Batista era um profeta. Certo? Por sinal, primo do próprio Jesus de Nazaré. Olha, outros Jesus falam que o Senhor é Elias. Outros que é Jeremias. Bom, só aqui vejam bem a confusão. Tanto Elias como Jeremias viveram séculos antes de Jesus. Como é que ele poderia ser? Significa que o pessoal acreditava na reencarnação. Ou, além de Elias e Jeremias, alguns dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Sensacional a maiêutica socrática, hein? Bom, ele perguntou o que está acontecendo, e vocês? Vamos ver. Essa passagem ela é uma das minhas preferidas, e essa passagem traz para nós muitos ângulos. Que agora vem a resposta. Simão Pedro é o símbolo do mais maduro. Ele era o mais velho, casado, tinha família. Se tornou, depois da partida de Jesus, o grande líder. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, século XXI, para quem não conhece a história, que não tem noção do que significa essa expressão, pode achar que é alguma coisa assim, uma resposta aleatória. Foi lá no Face, no Twitter. Não. O que Pedro está afirmando é uma grande revolução cultural, religiosa. Imaginem, gente, milênio aguardando a chegada do Cristo. E uma pessoa, um pescador anônimo, não tinha currículo no Sinédrio, não tinha família com tradição,
Não tinha reconhecimento nenhum. Falar com ele que ele, Jesus, era o Cristo. Poxa, o Cristo no mínimo tinha que estar lá, no meio deles. Então observe que essa afirmativa de Simão Pedro, ela quebra todos os paradigmas. Por isso, replicou-lhe Jesus, numa das frases mais extraordinárias pronunciadas pelo Mestre para os seus discípulos. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Para muitos, ele estava tomado por um fenômeno mediúnico. Foi o próprio Deus, foram os espíritos que usaram. Gente, não é bem isso. Quando ele pronuncia, existe uma outra tradução da minha preferência, João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica. Imprensa Bíblica. Tem a Sociedade Bíblica e tem uma tradução atualizada. São dessas que eu me refiro. A Imprensa Bíblica é a mais antiga aqui no Brasil. Ele fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. O que significa isso? Por que ele está se referindo ao pai de Simão, Pedro? Era o pai biológico? Com todo o respeito a Jonas, que os filhos honram os pais quando em busca da virtude, da gratidão, do amor. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que esse mundo materialista tenta destruir a família. Tentam destruir, tentam impedir as manifestações de todas as virtudes. Aonde houver esse impedimento, tem treva. Fique atento. Ele está falando da bagagem espiritual, da experiência. Porque se não tiver, não dá conta. Dá uma resposta dessa, gente. Reconhecer o Cristo. A multidão viu o Cristo, não viu a luz. A luz, a condenação é essa, disse o próprio Cristo. A luz veio ao mundo e o mundo não entendeu, reconheceu, viu a luz. Simão viu. Por quê? Porque ele era agraciado, privilegiado? Não. Embora a misericórdia sempre nos concede a honra do trabalho, a porta se abre. Mas se não tiver esforço, e antes do esforço, o conhecimento, a experiência, a vivência, a bagagem, não vai ver nem a porta. Kardec traz outra passagem sensacional. Nesse íntere, é o item 2. Herodes, o tetrarca, o rei, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso. Ele estava na dúvida. Ele estava fora de órbita. Ele estava aturdido. Ele estava com medo, ele estava inseguro. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos. Bom, historicamente, Herodes que mandou matar João Batista. Sabe por quê? Porque João representava a luz da consciência conspurcada de Herodes. João Batista falou a verdade. Conhecereis a verdade incomoda o sistema. Bravatas, acusações. A hidra de Lerna faz de tudo para não perder a posição. Herodes mandou matar João Batista. Agora imagine. Um detalhe, Herodes era místico. Ele tinha medo também dos poderes de João Batista, do médium,
porque tinha autoridade moral. Então vai que João Batista voltou no corpo daquele homem. Então eles acreditavam nos espíritos, na ressurreição, com uma visão, repito, limitada. João Batista ressuscitara dentre os mortos outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Transtorno puro, obsessão das pesadas. Ele temia que João Batista voltara. E aqui tem uma figura, é citada, Elias. Elias é o maior dos profetas. Elias. E na tradição judaica, Elias voltaria para recolocar as coisas no seu devido lugar. Todos temiam a citação do nome Elias, porque era o mesmo que avocar os poderes do Olimpo, dos deuses. No caso, os judeus, os poderes dos céus, de Deus. Aí nós temos o item 3 ainda. Após a transfiguração, Jesus no monte, estão lembrados? Transfigurou Moisés, Elias, Monte Tabor. Os discípulos dormem, antes viram as 3 tendas. Pois bem, essa passagem é a mais extraordinária de todas. Seus discípulos, então, o interrogaram Jesus desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Antes que tudo aconteça? Antes que o Messias surja, Elias tem que voltar? Essa era a crença secular. Jesus lhes respondeu. Aqui tem a palavra de ordem. Aqui é o cerne da questão. Aqui nós temos a chave da revelação. É verdade que Elias há de vir. Está escrito? É verdade. Então, o que está no Antigo Testamento, a tradição está correta. Eu apoio. Eu assino embaixo, pessoal. E restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro, pessoal, só declara quem pode. Quem tem autoridade moral e espiritual. Não é aqui na Terra. Aqui na Terra declaram por aí, mas não tem respaldo moral. Eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o conheceram. E o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Agora que vem a nota. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. João Batista é a reencarnação de Elias. Foi Jesus quem disse. Pessoal, sensacional. Aqui temos o respaldo. Agora vem algumas questões. Vem sim. As chamadas narrativas, que são interpretações. Existe a narrativa bem e a má. Intencional. Intencionada, como que é. Entendam isso. Por isso é que nós temos que tomar muito cuidado com o mundo atual das narrativas. O mundo das opiniões, rede social. Opinião é um direito, graças à liberdade, de um país que um dia será democrático, o nosso. Livre opinião. É um direito. Mas existem opiniões
que são, na verdade, substrato de informações equivocadas. Então, só para dar um exemplo bíblico, histórico, espírita, eu viajo com vocês para o mesmo livro, capítulo 2. Não, capítulo 1. Qual é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Estão lembrados? Eu não vim destruir a lei. Kardec diz assim, que a lei do Cristo, os ensinamentos do Cristo, foram incompreendidos, foram mal interpretados, mas também foram adulterados por intenções farisaicas, dragonianas, o dragão que surge do mar, conforme a descrição do Apocalipse, no capítulo 13. O dragão, prestem atenção nesse símbolo. O dragão é a serpente do Antigo Testamento, é a besta que deixa muita gente a história abestada. Para fazer um trocadilho desafiador, porque ele abre muitos ângulos. Por isso que a gente tem que ir devagar para interpretar. Porque a gente interpreta e vamos dar opinião. Por isso, em Espiritismo, entendam isso com todo respeito e carinho. Como estudioso que sou, que nessa encarnação dei passos parecidos com os seus. Quando eu participei do ciclo de doutrina, na época chamava assim, ciclo de evangelho, ciclo de mediunidade. Eu tive a oportunidade de discutir esse programa, redesenhamos esse programa, fomos nós que criamos o módulo do trabalhador aí nos anos 90. Então eu conheço um pouquinho dessa história. Uma coisa é em Espiritismo a gente ter esses princípios chamados fundamentais, reencarnação, mediunidade, etc. Que estamos em busca de entender, estudar e praticar. Isso não vai mudar. É doutrina. A doutrina, a não ser que haja um ponto que se descubra que esteja errado, que pode abalar todo o fundamento doutrinário. Kardec era um homem da ciência. Ele disse isso. 160 anos de doutrina espírita nunca se encontrou um ponto dissonante. Por isso que todos os princípios doutrinários dialogam entre si. E digo mais para vocês. Isso é muito sério. Anotem porque a doutrina espírita é a doutrina do Cristo. É a doutrina do Cristo. Então vocês vão encontrar o Pentateuco mosaico no Antigo Testamento. Vocês vão encontrar o Pentateuco, os 5 principais livros do Novo Testamento. E nós vamos estudar o Pentateuco kardeciano. Então são 3 ciclos de 5 grandes obras. Aqui tem todo o edifício do cristianismo. As facetas, doutrinas, escolas interpretativas são caminhos oportunos, circunstanciais, abençoados, que transitamos para gravitar em torno da unidade divina. Portanto, nós precisamos de escolas, professores, experiências, vivências para chegar lá. Por isso, eu falei para a coordenação que não seria fácil falar de um assunto tão complexo em tão pouco tempo. Não dá para a gente fazer uma interpretação profunda. Mas eu não posso encerrar a minha participação sem trazer o item 5 do mesmo livro, que é o famoso, inesquecível, transcendente diálogo entre Jesus e um doutor da lei, Nicodemos, o judeu, um homem respeitado, sério. Alma já caminhando para o despertar consciencial. Entre os fariseus, senador dos judeus,
O que aconteceu? Ele veio à noite ter com Jesus. Por que veio? Porque ele tinha que vir para o núcleo, ele não tinha que gravitar em torno da unidade. Guardem isso, Jesus não vai. É o discípulo é que vai em busca de. O amor não constrange, o amor não disputa, o amor não guerreia, o amor não grita. O amor irradia. A treva que se aproxima. Olha que extraordinário. A gente acha que é a luz que invade. É a treva que descobre a necessidade da luz. Isso é misericórdia. É despertar. Mas eu disse que não dava tempo, então eu vou ficar no literal. Ele foi e foi à noite. Que barato. Por que ele não foi de dia? Tire a conclusão. Um dia a gente pode fazer esse estudo para vocês. Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como um doutor. Então ele foi lá reconhecendo a autoridade. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Para afirmar, só uma alma que compreende. Do jeito que dá, mas ele está vendo que tem algo de diferente, de especial, incomum, fora da curva. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém, absolutamente ninguém, pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Entendam bem. Nicodemos fez alguma pergunta para Jesus? Não. Ele foi procurá-lo. E ao se deparar com a luz, com a verdade, com a bondade, com a beleza, com a justiça, ele dá um testemunho. Ele afirma: estás com Deus, Deus contigo. Representas o Deus que eu procuro e que eu ainda não encontrei. Jesus envolve, acolhe amorosamente e propõe que ninguém pode ver. Nicodemos não estava vendo? Ele não estava diante? Então Jesus fala: ninguém pode ver. E o tema da tarde é esse: ninguém pode ver. A definir que os movimentos é que vão auxiliar para vermos. A reencarnação é fundamental. Por isso, não pode se ver. Jesus não está falando de entrar no reino. Ele está falando só para ver. Porque para você entrar, você tem que ver. Aí o diálogo solene, transcendente, continua. Disse-lhe Nicodemos: agora uma pergunta. Nascer de novo? Ele não estudava a ressurreição? Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Ele tinha uma base, gente, não foi uma pergunta aleatória. Eles acreditavam em voltar em outro corpo, depois de morto. Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Não te admiras. Isso para você não tem novidade. É lei natural. Mas agora ele vai dar um toque de classe na história. O Espírito sopra de onde quer. Sopra, o Espírito se associa com o vento, não é isso?
e ouves a sua voz. O vento vem e você ouve, você percebe. Mas é vento, você não está vendo, é um espírito. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Você consegue dimensionar? Você sabe de onde o vento partiu e para onde que ele vai? O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Gente, entenda o que eu vou dizer. Existem muitos ângulos que se abrem. Eu estou muito no literal porque eu estou querendo apresentar apenas a passagem. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos fale das coisas do céu? Abençoado Senhor. Minha amiga, meu amigo, como eu disse para vocês, esse versículo aqui, só essa resposta de Jesus é o suficiente para a gente dialogar bastante. O assunto é inesgotável. Mas, para não dizer que não falei das flores, respeitando o tema, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, eu vou adequar o nosso conceito doutrinário, concerto. Nós, espíritas, admitimos, alguns acreditam, outros confirmam, é certeza acerca da reencarnação. É fato, é lei divina, é lei natural. Existem estatísticas por aí que afirmam que 2/3 do mundo acreditam na reencarnação. Mas qual é o estado moral que encontra-se a humanidade? No momento de doenças, de uma verdadeira pandemia moral. O edifício social está em queda. Basta ter olhos de ver. O mundo antigo está ficando pelo caminho. O progresso se estabelece. Só que nós vivemos num tempo em que a narrativa em torno do progresso, ela é utilizada para tirar os olhos de aspectos que não mudam. Não existe modernidade no assunto moral. Sabe por quê? Porque muda a ribalta, os homens, os costumes, mas a moral é a mesma. E aonde que está esculpido o código moral? No espírito. Na nossa essência. A nossa essência é a virtude. Portanto, os valores medievais, os impositivos, os constrangimentos, os preconceitos, a intolerância, isso está ficando pelo caminho. As gerações que vão se sucedendo vão trazendo o que o alto propõe para o futuro. Porém, esse momento de decisões, de mudanças, também sugerem um processo terapêutico coletivo. Todos estamos passando por isso, pois os tempos são chegados. E nós somos os Nicodemos que estamos nos aproximando de Jesus, interessados em saber como herdar o reino dos céus. E aí a gente pode caminhar para a conclusão dizendo, a partir da renovação mental, das transformações espirituais. Renascer em espírito. Sendo abençoados pela misericórdia da verdade, da inspiração que vem do alto,
dos guias espirituais que auxiliam no encaminhamento da humanidade, para que a gente possa, elevando o padrão, sintonizando com um mundo melhor, as nossas ações no dia a dia sejam cada vez mais qualificadas. É um renascimento do espírito, como os evangélicos, os católicos acreditam. Então nós, espiritistas, trabalhamos com a reencarnação, mas também com o batismo do fogo, a renovação. Precisamos da verdade em João Batista. Elias, que há de voltar para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então nós podemos, figuradamente, associar Elias, João Batista e Allan Kardec com o Espiritismo. Apoiemo-nos nesse fundamento, nessa teoria moral que é a que mais bem representa Jesus. A imortalidade, as sucessivas vidas, o superar a morte e despertar a consciência para os valores que realmente libertam o homem, a humanidade. Estejamos juntos, unamo-nos em Cristo, para formar uma verdadeira família espiritual, pautada na fraternidade, no apoio mútuo, no respeito, nas tradições, na amizade sincera. É isso aí. Nós já estamos vendo? Eu não tenho dúvida de que, mãos dadas, já estamos vendo um mundo melhor. Mas não basta ver. É fundamental colocar o pé nessa nova era. Vestirmos a roupagem pura, alva, porque estamos sendo chamados para o banquete. Mas não esqueçamos, muitos são os convidados. Poucos os escolhidos. Encerro minha participação com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Muito obrigado a todos. Desejo um ótimo sábado, um excelente final de semana para vocês. E peço, como amigo, não desistam. Esse módulo, nós estamos em abril, maio, que vocês se esforcem para ir até o fim. E depois, lembrem-se, virão outros módulos de estudo. Não percam jamais para vocês mesmos. A vitória depende única e exclusivamente da sua fé, da sua coragem, da sua entrega, da sua resiliência. E eu não tenho dúvida que a Sheila vai comemorar com vocês no final, celebrando a vida, pois a vida é para ser celebrada. Amizade, fraternidade, um grande abraço para esse grupo que amo tanto. Sou eternamente grato ao grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Um beijo, um grande abraço para todos vocês. Valeu, pessoal!